Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Dia 2. Gênesis capítulo 11 ao 20. Continuando a história do livro de Gênesis. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela terra, mas havia um grupo de pessoas que decidiu permanecer unido. Elas encontraram uma vasta planície em Sinear e disseram umas às outras: "Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face da terra." No entanto, Deus observava os corações das pessoas e viu que sua motivação era cheia de orgulho. Deus disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua. Com essa união, nada que planejem fazer será impossível para eles." Então, para impedir que prosseguissem com seu plano, Deus confundiu as línguas. De repente, ninguém conseguia entender o que o outro dizia. Após a confusão das línguas em Babel, as pessoas começaram a se espalhar por toda a terra, formando diferentes nações e povos. Entre eles, havia um homem chamado Abrão, da cidade de Ur, na Caldeia. Deus chamou Abrão e fez-lhe uma promessa: "Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei aqueles que o abençoarem." Abrão, obedecendo à voz de Deus, partiu com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Abrão e Sarai viajaram por muitas terras, e, onde quer que chegassem, Deus os abençoava. Deus prometeu a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, mas, apesar de todas as promessas, Sarai não conseguia ter filhos, e ambos já estavam envelhecendo. Durante sua jornada, Abrão passou por muitas situações difíceis. Uma vez, em uma terra chamada Egito, ele teve medo de que o faraó matasse ele para ficar com sua esposa Sarai, que era muito bonita. Então, ele disse ao faraó que Sarai era sua irmã, e o faraó a tomou para si. Mas Deus interveio e mandou pragas sobre o Egito. Quando o faraó descobriu a verdade, ele devolveu Sarai a Abrão e os deixou partir, abençoando-os com riquezas. Abrão e Ló continuaram suas viagens, e a terra onde estavam se tornou pequena para ambos, já que possuíam muitos bens e rebanhos. Eles decidiram se separar para evitar disputas entre seus pastores. Ló escolheu viver nas planícies férteis perto de uma cidade chamada Sodoma, que, embora rica e próspera, era também cheia de maldade. Abrão, por sua vez, ficou na região de Canaã, onde Deus lhe apareceu novamente e lhe prometeu que aquela terra seria dada à sua descendência. Os anos passaram e, ainda sem filhos, Abrão e Sarai ficaram cada vez mais angustiados. Sarai, então, teve uma ideia. Pediu a Abrão que tomasse sua serva, Agar, para que ela pudesse ter um filho em seu lugar. Abrão concordou, e Agar concebeu um filho chamado Ismael. Embora Ismael fosse amado por Abrão, Deus tinha um plano diferente para Abrão e Sarai. Certa vez, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e reafirmou sua promessa. Deus disse que daria a Abrão um filho com Sarai, e que esse filho seria o cumprimento de sua aliança. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara. Abraão riu, pois ele e Sara eram muito velhos, mas Deus garantiu que, no ano seguinte, Sara daria à luz um filho, e ele o chamaria de Isaque. Quando Ismael tinha 13 anos, Deus pediu a Abraão que se circuncidasse, como sinal da aliança que ele havia feito com ele e sua descendência. Abraão, com fé, obedeceu e circuncidou todos os homens de sua casa, incluindo Ismael. Algum tempo depois, 3 homens apareceram na tenda de Abraão, e ele os recebeu com hospitalidade. Esses homens eram enviados de Deus, e um deles anunciou a Abraão que, no próximo ano, Sara teria um filho. Sara, que estava ouvindo de dentro da tenda, riu, pois ela já era muito velha. Mas Deus disse que nada é impossível para ele, e que, em breve, Sara daria à luz a Isaque, o filho prometido. Sara, com o tempo, teve um filho, e Abraão o chamou de Isaque, como Deus havia dito. Abraão e Sara se alegraram imensamente, pois finalmente o filho da promessa havia nascido. Mas, ao ver Ismael zombando de Isaque, Sara pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. Deus confortou Abraão, dizendo-lhe que Ismael também seria o pai de uma grande nação, mas a promessa de Deus se cumpriria por meio de Isaque. Agar e Ismael foram para o deserto, e ali, Deus apareceu a Agar, prometendo-lhe que seu filho se tornaria o pai de uma grande nação. Deus ouviu o choro de Ismael e providenciou água para que sobrevivessem. Ismael cresceu no deserto e se tornou um grande arqueiro. E assim, Deus continuou a cuidar de Abraão, de sua família e de todos aqueles a quem ele havia prometido bênçãos. Abraão era um homem de fé, e Deus estava cumprindo suas promessas, gerando uma grande linhagem, que, mais tarde, se tornaria a nação de Israel.
Desejamos um abençoado dia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura.